Minha namorada feminista tentou me reeducar para destruir meu machismo interior. Olá a todos. Meu nome é Adrian, tenho 24 anos e estou em um relacionamento há um ano com minha namorada, Florência, de 22. Até alguns meses atrás, eu descreveria nossa relação como tranquila, estável e equilibrada. Não era perfeita, mas era boa. No entanto, ultimamente algo mudou de uma forma que eu ainda não sei muito bem como lidar. Não quero parecer exagerado, mas às vezes sinto que já não estou falando com a mesma pessoa. Quero deixar claro desde já que não tenho nada contra o feminismo. Acredito que existam muitos pontos válidos nessa ideologia e entendo perfeitamente por que tantas mulheres a consideram importante e útil. Porém, no caso da Florência, o que começou como uma simples curiosidade acabou se transformando em uma espécie de obsessão que começou a afetar diretamente o nosso relacionamento. Tudo começou quando ela passou a ouvir podcasts que falavam sobre machismo, relacionamentos tóxicos, dinâmicas de poder e temas semelhantes. No início, ela apenas comentava algumas ideias que achava interessantes. Às vezes me mostrava algum vídeo que tinha visto durante o dia, dizendo coisas como: "Olha o que essa garota falou sobre como os homens interrompem as mulheres em reuniões. Nada fora do comum." Mas, com o passar das semanas, o consumo desse tipo de conteúdo aumentou drasticamente. Hoje, sempre que ela abre o TikTok ou o YouTube, tudo o que aparece são termos como micromachismos, masculinidade tóxica, violência simbólica, patriarcado interiorizado e dinâmicas opressoras. Pouco a pouco, esses discursos começaram a influenciar profundamente a forma como ela analisava tudo o que eu fazia. Acho que o primeiro choque sério aconteceu há algumas semanas, dentro de um ônibus. Sempre fui o tipo de pessoa que, ao ver um idoso ou alguém que parece precisar mais, cede o assento. Aprendi isso em casa. Não faço isso por achar que alguém é fraco por causa do gênero, mas simplesmente por empatia e educação. Naquele dia, o ônibus estava lotado. Florência parou por um momento para procurar algo na bolsa. Eu subi primeiro, vi um assento vazio e me sentei, achando que ela tinha encontrado outro lugar. Quando me virei, percebi que ela estava em pé, espremida entre várias pessoas. Me levantei imediatamente e pedi para que ela se sentasse. Ela franziu a testa na hora, como se o que eu tivesse feito fosse ofensivo. Disse que não precisava que eu a tratasse daquela forma. Falou em um tom seco, claramente irritada. Mesmo assim, permaneci em pé e passamos o resto do trajeto apertados entre as pessoas. Quando descemos, ela me confrontou. Disse que meu gesto tinha sido machista, que ceder o assento significava assumir que ela era mais fraca e que, mesmo que eu não percebesse, aquilo era uma atitude paternalista. Tentei explicar que fiz aquilo apenas por educação, mas ela insistiu que isso era machismo interiorizado. Fiquei completamente confuso. Nunca tinha enxergado a situação dessa forma, e minha intenção não tinha absolutamente nada a ver com o que ela estava me acusando. Depois desse dia, os comentários começaram a se tornar constantes. Não eram grandes brigas, mas observações diárias que antes simplesmente não existiam. Um desses momentos aconteceu enquanto caminhávamos pela rua. Eu andava do lado externo da calçada e ela do lado interno. Faço isso desde criança porque me ensinaram que é mais seguro. Florência parou e perguntou por que eu fazia aquilo. Respondi que era apenas um hábito, mas ela disse que isso era territorial, que reforçava a ideia de que o homem protege e a mulher precisa ser protegida. Fiquei surpreso com o fato de algo tão simples ser interpretado dessa forma. Tentei explicar que não era uma questão de controle ou dominação, mas ela respondeu que, mesmo que eu não sentisse assim, aquilo vinha da mesma origem. Em outra ocasião, discutimos por causa do meu tom de voz. Estávamos conversando sobre horários para cozinhar e eu sugeri que organizássemos de uma determinada forma para não atrapalharmos um ao outro. Falei normalmente, sem levantar a voz. Mesmo assim, ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que meu tom parecia autoritário, que sentia como se eu estivesse tentando impor algo. Fiquei completamente desconcertado, porque eu só estava tentando encontrar uma solução prática. Quando tentei explicar isso, ela respondeu que até o fato de eu tentar ajustar meu tom para evitar conflito fazia parte da masculinidade tóxica, porque, segundo ela,
homens têm medo de conflito quando percebem que podem perder o controle. Ali eu senti que não havia como ganhar. Se eu falava normalmente, era autoritário. Se suavizava a voz, era manipulador ou complacente. Tudo tinha um significado oculto. O terceiro exemplo aconteceu enquanto assistíamos a uma série de comédia. Um dos personagens fez um comentário sarcástico sobre encontros fracassados. Eu ri, porque a cena era engraçada. Florência me olhou como se eu tivesse cometido algo grave. Disse que aquele tipo de humor reforçava estereótipos e que minha risada ajudava a normalizar a opressão. Não era uma piada misógina nem ofensiva, era um humor comum de televisão. Ainda assim, para ela, aquilo era uma prova de que eu participava de uma estrutura cultural problemática. Esse tipo de comentário passou a fazer parte da nossa rotina. Tudo o que eu dizia, fazia ou pensava era analisado sob essa ótica. E a ideia que mais se repetia era a do machismo interiorizado. Florência dizia que todos os homens têm isso, inclusive aqueles que acreditam que não têm. Segundo ela, eu também tinha isso, porque todos os homens têm, mesmo sem perceber. Um dia, resolvi perguntar quais comportamentos meus ela considerava realmente machistas, mas as respostas foram tão amplas que pareciam abranger absolutamente tudo. Ela dizia que a minha forma de falar, de caminhar, de me sentar, de opinar sobre algo ou até mesmo de não opinar poderiam ser sinais. Era como se aquilo que eu sou de forma natural estivesse errado na essência. Não pelo que eu fazia, mas simplesmente porque sou homem. Há pouco tempo, ela me disse algo que realmente me deixou preocupado. Estávamos conversando sobre uma situação cotidiana e, no final, ela mencionou com total naturalidade que eu deveria considerar uma reeducação. Falou isso como se fosse algo normal, como se fosse algo que qualquer pessoa simplesmente aceita fazer. Eu fiquei em silêncio, porque não esperava ouvir essa palavra dentro de um relacionamento. Perguntei o que exatamente ela queria dizer com isso. Ela respondeu que a reeducação é um processo para identificar minhas atitudes patriarcais e eliminá-las. Disse que todos os homens deveriam passar por isso, mesmo que não queiram. Falou com uma segurança absoluta, e isso me assustou. Não foi um medo físico, mas uma sensação profunda de confusão. Senti que ela já não me via mais como Adrian, o parceiro dela, mas como um símbolo de algo que ela considera problemático. Não sei explicar direito, mas desde esse dia tenho a impressão de que nosso relacionamento deixou de ser entre duas pessoas. É como se agora existisse uma espécie de auditoria constante sobre mim, uma vigilância ideológica que analisa tudo o que eu digo ou faço em busca de falhas. Sinto que já não posso ser espontâneo, porque qualquer gesto cotidiano pode ser interpretado como uma ofensa contra um sistema que ela considera injusto. Mesmo quando tento explicar minhas intenções, sinto que isso apenas confirma a ideia dela de que eu não percebo o problema porque o tenho normalizado. E é por isso que estou escrevendo aqui. Estou confuso e não entendo exatamente o que está acontecendo. Não quero invalidar o que ela sente nem dizer que ela está errada em tudo, mas também não me sinto bem sabendo que qualquer coisa que eu faça pode ser interpretada como uma agressão simbólica. Tenho medo de que isso continue escalando e que, em algum momento, ela passe a me ver como um inimigo ou como um problema que precisa ser corrigido. Não sei se estou exagerando. Não sei se mais alguém já passou por algo parecido. Não sei se isso é apenas uma fase ou se ela realmente está indo para um extremo mais radical. Mas eu preciso de uma perspectiva externa. Preciso entender se estou reagindo da forma certa ou se estou deixando passar algo importante. Por isso recorri ao Reddit. Porque sinto que estou começando a andar sobre vidro, e não quero chegar ao ponto em que tudo se quebre de vez. Atualização 1. Olá novamente. Já se passou um mês desde que escrevi minha publicação original e, sinceramente, nunca imaginei que as coisas pudessem se deteriorar tanto em tão pouco tempo. Se algumas semanas atrás eu estava confuso, agora estou realmente preocupado. E não falo apenas do relacionamento, mas do que está acontecendo com a forma de pensar da Florência, com a dinâmica que estamos vivendo e com o desgaste emocional que tudo isso está causando em mim. Não sei se estou exagerando ou se estou reagindo tarde demais, mas sinto que há algo muito errado. Neste último mês, as discussões continuaram.
Todas giravam em torno da mesma coisa, supostos comportamentos machistas da minha parte, atitudes que ela considerava símbolos de dominação, frases que interpretava como microagressões e qualquer gesto cotidiano que, segundo ela, evidenciava meu machismo interiorizado. Antes isso me frustrava, agora, me esgota. É como se eu já não conseguisse respirar tranquilo, porque qualquer coisa que eu faça vira motivo de análise ou crítica. E o pior é que, se tento me defender ou esclarecer minhas intenções, isso se transforma automaticamente em prova do que ela chama de negação patriarcal. Mas se tudo isso já estava me deixando confuso, o que aconteceu neste último mês levou nossa relação a um nível que eu jamais imaginei. Tudo começou quando Florência me disse que queria que eu a acompanhasse a umas palestras importantes para ela. Não entrou em muitos detalhes, apenas disse que fazia parte de um processo que ela estava seguindo e que gostaria que eu também participasse, porque aquilo era crucial para nossa dinâmica como casal. Sou sério, então aceitei. Pensei que talvez fosse um workshop sobre relacionamentos, algo para melhorar a comunicação ou entender melhor nossas diferenças. Nada fora do normal. Mas, desde o momento em que entrei no local, percebi que não tinha nada a ver com isso. O evento acontecia em uma sala pequena dentro de um centro comunitário. As cadeiras estavam organizadas em círculo e havia vários casais ao redor. O que mais me chamou a atenção foi que a maioria eram mulheres acompanhadas de seus namorados ou maridos, e os homens pareciam tão desconcertados quanto eu. No centro da sala havia uma mesa com livros, panfletos e cartazes com frases como: desaprenda sua masculinidade. Seu silêncio também oprime. E nascer homem não é sua culpa, mas continuar sendo sem questionar, sim. A palestra era conduzida por uma mulher que se encaixava perfeitamente no estereótipo que muita gente imagina quando pensa em uma feminista radical. Não quero soar desrespeitoso, mas a postura dela deixava claro que não estava ali para dialogar, estava ali para impor uma visão. Desde o início, ficou evidente que não havia intenção de criar um espaço equilibrado. Ela usava uma linguagem forte, quase acusatória, se referindo aos homens como responsáveis por problemas sociais, históricos e culturais. Falava isso de forma tão direta que cheguei a me perguntar como os outros homens ali estavam se sentindo, porque eu me senti atacado. Ela falou por quase 1 hora sobre como os homens precisavam revisar sua essência, desmontar seus privilégios e renunciar à própria identidade masculina como um ato político. Em seguida, passou a dizer que a reeducação masculina deveria ser obrigatória, que essa seria a única forma de equilibrar a sociedade. Chegou a afirmar que os homens, pelo simples fato de existirem como homens, carregavam uma dívida histórica que precisavam pagar com responsabilidade emocional, renúncia de seus benefícios e disposição para serem reeducados por mulheres. Enquanto ela falava, algumas mulheres assentiam com convicção, incluindo a Florência. De vez em quando, ela me olhava como se esperasse que eu reagisse da mesma forma. Eu apenas tentava entender o que estava acontecendo. A parte que mais me impactou foi quando a palestrante começou a dizer que os homens deveriam pedir desculpas publicamente como um ato simbólico. Disse que todo casal hétero deveria ter um espaço em que o homem reconhecesse seu papel opressor, pedisse perdão por sua masculinidade e se comprometesse a se deixar guiar por sua companheira. Nesse momento, algumas mulheres começaram a segurar a mão de seus parceiros, como se os incentivassem a participar. Eu fiquei completamente imóvel, sem saber o que fazer. Depois da palestra, houve um momento para reflexão em casal. Florência me perguntou o que eu tinha achado, e tentei responder com sinceridade. Disse que não tinha me sentido confortável, que o conteúdo me parecia exagerado e que eu não me identificava com o que estava sendo dito. A expressão dela mudou imediatamente. Passou de tranquila para ofendida, como se eu tivesse insultado algo sagrado para ela. Disse que a palestra era fundamental para entender o problema do patriarcado e que, se eu não enxergava isso, era porque estava condicionado demais pela minha masculinidade. O caminho de volta foi péssimo. Não discutimos aos gritos, mas havia tensão em cada palavra. Ela disse que esperava mais abertura da minha parte, que sentia que eu tinha debochado internamente de algo que era muito importante para ela. Tentei explicar que não era deboche, mas desconforto. Ela respondeu que esse era justamente o problema: os homens se sentem desconfortáveis quando são confrontados com a verdade.
Depois disso, não voltamos a falar sobre o assunto, mas ele ficou ali, pairando entre nós como um muro invisível. No entanto, essa não foi a parte mais estranha de tudo. O que realmente me deixou desconcertado aconteceu alguns dias depois. Estávamos no apartamento dela assistindo a um documentário sobre orientação sexual. Ela estava tranquila, fazendo anotações em um caderno, como tem feito ultimamente com tudo que consome. De repente, ela pausou o documentário, me olhou de forma séria e perguntou: Adrian, você nunca se perguntou se é heterossexual por escolha ou porque isso foi imposto a você? Eu não soube como reagir. Achei que fosse brincadeira, mas o olhar dela era completamente sério. Respondi que não, que sempre me senti atraído por mulheres e que isso nunca foi algo confuso para mim. Ela insistiu. Perguntou se eu nunca tinha sentido atração por um homem, nem que fosse mínima. Disse que não. Ela perguntou de novo, dessa vez com um tom que quase soava como um interrogatório. Fiquei muito desconfortável, mas tentei manter a calma. Ela continuou dizendo que talvez o meu machismo interiorizado não me permitisse admitir algo assim, que muitos homens reprimem sua verdadeira orientação para se encaixar nos padrões do patriarcado. Naquele momento, senti que ela estava cruzando um limite estranho e totalmente desnecessário. Disse que não entendia por que ela estava falando aquilo, nem por que era tão importante para ela que eu duvidasse da minha orientação sexual. Foi então que ela mencionou a palestrante da reunião, a quem chamou de nossa irmã Lilian, palavras exatas. Disse que, segundo Lilian, todas as pessoas poderiam ser bissexuais em algum grau, mas que homens machistas reprimem isso para manter seu status. Que admitir atração por outro homem seria um sinal de desconstrução. Eu não sabia o que dizer. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ela tinha acabado de afirmar. Ela interpretou meu silêncio como resistência e continuou insistindo. Essa conversa me deixou profundamente inquieto. Não porque eu questione minha orientação, mas porque não entendo por que ela precisa que eu a questione. Me senti invadido, pressionado e observado de uma forma que nunca havia experimentado antes, como se meus sentimentos e minha identidade fossem propriedade coletiva de um grupo ao qual eu nem sequer pertenço. Alguns dias depois, Florência começou a me presentear com livros. Não livros aleatórios, mas textos feministas radicais, manuais sobre desconstrução masculina, guias para identificar privilégios e outros títulos com o mesmo foco. Ela também me deu um caderno e disse que eu poderia usá-lo para anotar todos os meus avanços. Cada vez que eu via um capítulo sublinhado nesses livros, sentia que ela esperava uma mudança em mim. Uma mudança que eu não busco nem desejo, porque não sinto que exista algo em mim que precise ser corrigido. Desde então, venho me sentindo cada vez mais desconfortável. Não sei como falar com ela, porque qualquer frase se transforma em uma análise ideológica. Não sei como me expressar sem sentir que estou pisando em um campo minado. Não sei como dizer que algo me incomoda sem que isso seja interpretado como resistência patriarcal. Já não sei se é uma boa ideia continuar com ela, não porque eu não a ame, mas porque o relacionamento está se tornando algo completamente diferente do que era. Sinto que já não sou o namorado dela, mas um projeto político que ela quer moldar. Estou cansado. Estou confuso. Estou triste. Mas, acima de tudo, estou preocupado com o que pode vir a seguir. Atualização 2. 2 meses depois da última briga, a situação tinha se tornado praticamente insuportável. Não sei como explicar isso sem parecer exagerado, mas esses 2 meses foram emocionalmente pesados, desconfortáveis e, até certo ponto, traumáticos. Aconteceram coisas que, vistas em retrospecto, eram sinais claros de que tudo estava desmoronando. Mas, naquele momento, eu ainda tentava sustentar algo que já não tinha conserto. A primeira coisa foi o clima dentro da relação. Vivíamos tensos. Cada dia era uma discussão em potencial. Eu já não falava com liberdade, porque qualquer coisa podia ofendê-la ou revelar meu machismo interior, como ela dizia. Eu tinha perdido a tranquilidade, a espontaneidade e até a vontade de estar em casa. Ela continuava cada vez mais mergulhada naquele conteúdo radical, como se tivesse encontrado uma identidade inteira ali dentro, e precisasse me forçar a entrar nesse mundo com ela.
Um dia, já cansado, disse com toda a calma que não queria mais falar sobre esses temas. Disse que respeitava o interesse dela, mas que eu não queria continuar em discussões intermináveis nem viver me sentindo vigiado o tempo todo. Ela me ouviu em silêncio. Não discutiu, não respondeu nada. Mas aquele silêncio não era aceitação. Era outra coisa. Só fui entender isso depois. Começaram então a acontecer mudanças nela. No início, achei que fossem coincidências, mas a verdade é que eram decisões deliberadas. Ela parou completamente de se depilar. A primeira coisa que notei foram os pelos das axilas quando usávamos roupas mais leves por causa do calor. Não comentei nada. Depois vieram os pelos das pernas. Também não disse nada. Não era o meu corpo, não era a minha decisão. Mas então aconteceu algo que eu não esperava, e que, honestamente, me deixou confuso. Ela começou a deixar crescer pelos no rosto. Não um pouco, não aqueles fios finos quase invisíveis, mas algo mais grosso e bem visível, especialmente no queixo. Eu nem sabia que ela costumava se depilar naquela região. Nunca tinha percebido, porque antes ela estava sempre muito bem arrumada. Agora não estava mais, e com o passar dos dias ficou impossível ignorar. Houve um momento em que, ao vê-la de perfil com a luz do entardecer entrando pela janela, consegui enxergar claramente a sombra de uma pequena barba se formando. Eu não sabia como abordar o assunto sem que ela se sentisse atacada. Mesmo assim, um dia perguntei, com o máximo de respeito possível. Ela respondeu como se fosse óbvio. Disse que pelos são naturais, que a sociedade a obrigou a se depilar a vida inteira e que agora ela estava sendo verdadeiramente livre. Disse que o patriarcado havia definido como uma mulher deveria parecer, e que ela não iria mais seguir essas regras. Tentei explicar que não se tratava de controle, que o que me incomodava era a dificuldade de me adaptar a tantas mudanças ao mesmo tempo, tanto físicas quanto ideológicas. Mas, assim que falei isso, ela se irritou. Para ela, eu reagia daquela forma apenas porque era um machista incapaz de aceitar uma mulher autêntica. A distância emocional só aumentou. Eu me sentia desconectado, cansado, exausto. Já não existia atração, nem física nem emocional. Tudo era tensão, atrito e desconforto. Passávamos dias sem conversar direito. Dormíamos afastados um do outro. Mesmo estando a poucos centímetros, a relação não estava apenas ruim, estava quebrada. O ponto de ruptura chegou numa noite em que simplesmente não consegui mais fingir que estava tudo bem. Eu disse que queria terminar o relacionamento. Não gritei, não acusei, apenas disse que precisava de paz. Ela reagiu primeiro com deboche, dizendo que isso era típico de um machinho fugir quando uma mulher não se encaixa no molde. Depois disso, ela ficou realmente furiosa. Começou a gritar, dizendo que eu era um homem fraco, que não aguentava uma mulher de verdade, que preferia meninas dóceis, adestradas pelo patriarcado. E então veio a parte mais absurda de tudo. Ela disse que, se eu não sentia atração por ela daquele jeito, com pelos, com mudanças, com tudo o que estava fazendo, então talvez eu fosse homossexual. Falou isso com raiva, como se fosse um insulto, tentando me provocar. Vai ver, você descobre que é gay quando sair daqui. Gritou. Quem sabe você encontra um cara, porque se não gosta de mim, então não gosta de mulheres de verdade. Eu disse que não era isso. Falei que liberdade corporal era válida, mas que a questão da barba não era algo comum e que poderia indicar um problema hormonal. Cheguei a mencionar a síndrome dos ovários policísticos, não para atacá-la, mas porque fiquei realmente preocupado. Ela explodiu. Disse que eu estava patologizando o corpo dela, que eu era um idiota ignorante, um machinho de underline, que não entendia absolutamente nada. A discussão terminou com ela me insultando sem qualquer filtro, e eu saindo do apartamento para respirar ar fresco, porque sentia que estava sufocando. Depois que fui embora, começou outra fase igualmente desgastante. Ela passou a postar memes e publicações feministas radicais, zombando de mim. Eram indiretas, e muitas vezes, diretas. Chegou a me marcar em algumas postagens. Me chamava de o ex-machinho, meu fracasso patriarcal, a prova viva de que homens não suportam mulheres livres.
Eu decidi não responder nada. Não apaguei nada. Não a confrontei. Simplesmente ignorei. Era inútil tentar dialogar. Com o passar das semanas, comecei a entender algo que, no meio do caos, eu não tinha conseguido enxergar. Eu estava emocionalmente esgotado, com ansiedade constante e uma sensação de alerta que não ia embora. E isso não surgiu de um dia para o outro. Foi se acumulando desde o momento em que ela começou a tentar me mudar, me desconstruir, corrigir cada palavra, cada pensamento, cada gesto. Esse tipo de pressão psicológica vai te quebrando aos poucos, sem que você perceba. Às vezes, ainda me pego pensando se a culpa foi minha, se eu poderia ter feito algo diferente. Mas então lembro das discussões, dos insultos, das tentativas de me impor uma forma de pensar, das mudanças extremas, das noites inteiras debatendo assuntos que eu não queria discutir e, principalmente, do desprezo com que ela falava comigo sempre que eu não concordava com algo. Hoje posso dizer que saí de algo que não era um relacionamento, era uma luta constante. Já não tenho contato com ela, e nem quero ter. Estou recuperando minha vida aos poucos, reconstruindo minha estabilidade, minhas ideias, minha tranquilidade. E sei que tomei a decisão certa. Às vezes, o amor não acaba por falta de amor. Ele acaba porque a gente deixa de se reconhecer dentro da relação. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Comentário: Goldie The Reddit. Essa história não fala sobre feminismo, fala sobre controle disfarçado de virtude. Quando um relacionamento vira um tribunal ideológico, deixa de ser parceria e vira doutrinação. Ninguém é obrigado a se reeducar, se anular ou pedir desculpa por existir para provar que é digno de amor. Amor não exige submissão, não exige culpa permanente e muito menos transforma o parceiro em projeto político. O OP não saiu porque era fraco. Saiu porque preservou a própria sanidade. Relacionamento saudável é diálogo, respeito e liberdade mútua, não vigilância, humilhação e chantagem moral. Quando você deixa de se reconhecer dentro da relação, o problema não é você. O problema é o relacionamento. Que sirva de alerta. Quem tenta te moldar à força não quer te amar, quer te controlar.